evidência, qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, segundo o dicionário. O Gênesis bíblico descreve o quinto dia da criação da seguinte forma: E disse Elohim: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Elohim criou os grandes peixes, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies. A palavra grandes peixes vem do hebraico taninim, que também pode ser traduzido como dragões. Dragões da criação. Aqui, no Além da Nuvem. Um fóssil em ótimo estado de um ictiosauro foi encontrado em Rutland, no centro-leste da Inglaterra. O ictiosauro é um daqueles incríveis monstros marinhos relatados ao longo da história por todos os navegadores. O ictiosauro era da família dos tubarões e golfinhos, uma espécie de peixe-dinossauro. Aqui vemos uma representação do bíblico Leviatã, um taninim, um dos grandes peixes e o maior monstro marinho das escrituras. A arqueologia já tem como verdade que as cobras, no princípio, tinham patas, pois evoluíram dos lagartos. E diversos fósseis encontrados evidenciam isso, que muitas cobras ancestrais e pré-históricas de fato tinham patas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem, e talvez você já tenha visto essa imagem. Uma formação rochosa bastante peculiar, bastante misteriosa, que aparece em meio ao deserto, no Egito, numa região chamada Crystal Mountain, ou Montanha de Cristal, formada de cristais de calcita e cristais de barita. Bom, chama atenção pelo formato intrigante, como se fosse um grande fóssil de um enorme dragão, cujos restos repousam sobre as areias do deserto. Nem preciso dizer que isso não é oficial, mas é uma imagem, no mínimo, intrigante. Essa é uma região muito interessante do Egito, na verdade. Se nós fôssemos levar a mitologia mais a sério, enquanto humanidade, nós poderíamos alçar alguns voos à nossa imaginação e detectar que naquele local, há muito tempo atrás, pode ter acontecido uma grande batalha. Mas não uma batalha humana, entre homens utilizando espadas, escudos e carruagens, mas sim uma batalha entre aqueles a quem os antigos chamavam de os deuses. Hoje vamos fazer uma viagem. Vamos dar uma passada no White Desert, um deserto completamente branco, com formas muito interessantes e que virou um parque nacional no Egito, com formações rochosas bizarras, algumas parecendo animais, cogumelos, árvores. O deserto branco é um local de falésias, dunas e grandes formações rochosas de giz branco, criadas, segundo os geólogos, pela ação de erosão do vento e da areia. Essa forma aqui, que parece um falcão ou águia, que lembra uma escultura, enfim, assim como muitas outras, não passam de formação natural, é claro, como sempre. Mas vamos um pouquinho mais a nordeste, a apenas 44 quilômetros dali, finalmente na Crystal Mountain, a Montanha de Cristal, onde está o nosso enorme dragão de pedra, se é que podemos chamar assim. Vamos até lá e dar uma examinada um pouquinho melhor nesse local repleto de cristais. Arcos e dobras sugestivas ajudam a dar asas à imaginação. E realmente parece que algo catastrófico aconteceu aqui há milhares de anos atrás. Essa é uma outra formação,
Todo o trecho entre a Montanha de Cristal e o Deserto Branco tem formações como essa, e nesses casos eu creio que as imagens falam por si mesmas. E qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários, porque isso ajuda o YouTube a engajar o nosso vídeo. A Montanha de Cristal recebe este nome porque ela é feita inteiramente de grãos de cristal naturais e coloridos. Esta não é apenas uma das montanhas mais ricas e raras do Egito, mas de todo o mundo, pois é uma montanha integrada de minérios de cristal dispersos e diferentes. São mais de uma dezena de tipos de cristais combinados entre si para formar essa enorme montanha. E para deixar a história ainda mais interessante, há indícios antigos de que a área se formou após o impacto de um grande meteorito na Terra, que gerou temperaturas altíssimas que levaram ao derretimento das rochas, que se transformaram em pedaços de cristais preciosos. Ora, que interessante, não é mesmo? E o mais curioso é quando nos deparamos com o que parece ser um verdadeiro cemitério de dragões caídos, com formações que muito lembram as antigas criaturas mitológicas, só que na forma de rocha, ou fossilizadas, quem sabe. É certo que talvez nunca vejamos uma tese como essa ser confirmada pelos meios acadêmicos. Porém, a informação de que um meteoro teria atingido esses locais realmente torna a pesquisa muito mais interessante, porque corrobora que algo que veio do céu pode ter deixado as coisas dessa forma. Essa rocha, por exemplo, acho que nem precisa dizer. Essas outras parecem ter sido derretidas. E aqui temos um olho de cristal ou algo do tipo. Aqui, cristais em um aspecto colunar, similar a vértebras, por exemplo. Temos também esta cavidade cristalizada em meio à rocha, esta outra formação que parecem seres unicelulares cristalizados, ou essa, mais uma pedra derretida. O arco que se forma em meio às formas draconianas, resíduo de ferro com cristais e mais cristais de vários tipos e formas diferentes, que vão dando forma à montanha dos cristais, com diferentes cores, graus de dureza e tamanhos. E a apenas alguns quilômetros dali, como se não bastasse, você vai encontrar uma outra descoberta interessante, o Black Desert, o Deserto Negro, que traz ainda mais evidências de que algum dia fogo caiu do céu. São diversas formações montanhosas, pequenos morros, que são assim, pretos como carvão. Parece realmente que algum dia alguma coisa queimou esse local, deixando apenas vestígios, similares àqueles que vemos no interior de uma churrasqueira. Mas comenta aí qual das três formações você achou mais interessante. A enorme carcaça fossilizada do dragão do Egito, vamos chamar assim, apenas como um apelido, o Deserto Branco ou o Deserto Negro. Não esquece de comentar, que isso é muito importante para engajar o canal, deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, ativando o sino para receber todas as notificações. Nessa filmagem, enviada pelo Carlos Eduardo, vemos também o que parece ser uma outra grande cabeça de um réptil gigante petrificado. Mas é evidente que deve ser apenas uma grande coincidência, não é mesmo? Diz aí o que você acha. Só o que podemos afirmar é que as semelhanças, de fato, impressionam. Para quem quiser pesquisar mais, o local, na Tailândia, é conhecido como Cavernas de Naka, ou Naka Cave. E é interessante também observar o fato de que serpentes e dragões fazem parte da mitologia do local. As estátuas de Naga, por exemplo, estão presentes em diversos locais da Tailândia.
Bom, eu posso dizer que particularmente nunca havia visto um piso de pedras como esse, que assemelham-se de fato a intermináveis escamas. E quanto mais fundo você caminha para o interior das cavernas de Naka, realmente a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Dá só uma olhada nessas formações rochosas. São as mesmas que vimos nas fotos anteriormente, agora em vídeo, onde você pode ter a sensação de estar caminhando entre grandes cobras de pedra. E aí, o que você tem a dizer a respeito disso? Seria apenas pareidolia? Será que alguém esculpiu essas formações nesse local em referência às grandes cobras? Ou será que de fato estamos vendo resquícios de um mundo antediluviano petrificado? Segundo a mitologia da China, ali do lado da Tailândia, o dragão foi um dos 4 animais sagrados convocados por Pan Ku, que é como os chineses chamam o deus criador, para participarem na criação do mundo. E é preciso lembrar também que muitas culturas do passado retrataram homens répteis, como essa figura de Ubaid de mais de 3.000 anos antes de Cristo, atual Iraque, ou seja, Mesopotâmia. E essa imagem de terracota em Mali parece representar um homem com escamas, semelhante a essa outra aqui, só que nesse caso é um jacaré, parecido com a forma como foi representada a escama nessa escultura. Vale lembrar que na antiga Índia, o nome Naga, do sânscrito, representa um tipo de divindades hindus bastante retratada nas artes dos templos, que são basicamente pessoas com uma forma mesclada à de cobras, e seres híbridos como quimeras, que tinham cobras em suas cabeças, como a Medusa dos gregos, também apareciam no Extremo Oriente. E existem representações similares desse tipo de seres em outros lugares do mundo, em locais tão distantes quanto o México ou o Equador. Aqui temos uma representação equatoriana antiga de uma pessoa com um crânio alongado e a típica representação das escamas. Já esta outra imagem trata-se da Catedral de Notre-Dame, a principal da França, localizada em Paris, onde é possível ver um homem barbudo com um machado na mão, perseguindo um cocatrice, que é uma espécie de dragão-galo de 2 pernas e venenoso, talhado ao longo de uma parede da catedral. Como sabemos, a palavra dinossauro, como esse enorme fóssil encontrado no Chile, é importante citar que o nome dinossauro é relativamente novo. Ele foi criado em 1842 por Richard Owen, e a palavra dinossauro significa lagartos terríveis. E aqui nós estamos vendo restos de um dragão voador que foi encontrado no Chile também. Isso mesmo, dragão. A palavra usada para esses répteis na antiguidade, anterior à criação do termo dinossauro, sempre foi dragões. E eu chamo a atenção para esse fóssil completamente petrificado, porque ele nos ajuda a entender os mud fósseis, como por exemplo essa pedra encontrada no Irã, que dizem ser pareidolia ou formação natural, mas evidentemente é possível que seja outra coisa. Observe a perfeição dos dentes, por exemplo. O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários, que é muito importante para a gente saber e debater juntos nos comentários. Aliás, o Irã tem uma grande história, especialmente no Planalto iraniano. É certo que entre 3200 e 1800 a.C., diversas comunidades habitaram o Planalto do Irã, e desenhos como esse de criaturas antropomórficas que misturavam rostos humanos a corpos animais eram comumente encontrados naquele lugar. Tanto na Pérsia como na Mesopotâmia, é possível ver
diversos seres esculpidos que mesclavam divindades que possuíam escamas com dragões alados com asas em meio às suas imagens esculpidas nos templos de adoração. Existe uma teoria relacionada aos mud fósseis que diz que nesta região do Marrocos, no deserto do Saara, é possível ver um grande dragão quando olhamos do céu. Algo que nem todos conseguem perceber e, evidentemente, nem todos concordam com essa informação. Mas o fato é que a mitologia de vários povos falam a respeito de dragões realmente monumentais que teriam sido parte do princípio da vida na Terra. Falando nisso, recentemente, a BBC mostrou o Lago do Olho do Dragão no Japão, como é chamado esta formação rochosa. E vale lembrar que no meio do deserto do Saara, na Mauritânia, existe essa estrutura aqui, que é chamada Domo de Richat, ou o Olho da África. Está localizada em meio ao deserto do Saara. Quem quiser localizar a formação pode ir no Google Maps e escrever Eye of Sahara, Olho do Saara em inglês, e você localizará a estrutura de Richat, o Olho da África, onde podemos dar um zoom ou voltar com esse zoom para vermos as formações completas daquela região. Certamente essa ciência chamada mud fóssil precisa ser melhor estudada. Que tal esta pedra? Claramente um crânio de um lagarto terrível ou algo do tipo, petrificado. Qual é a sua opinião? Comenta aí. Há quem diga que essa formação rochosa nas montanhas do Colorado seja a evidência de um lagarto gigante petrificado. Observe. Cunhado e popularizado por Robert Spur, o termo mud fóssil procura demonstrar que muitas das formações rochosas que vemos hoje foram no passado seres vivos que por algum fenômeno foram transformados em pedra ou converteram-se em pedra ao longo do tempo. Essa interessante formação, chamada de esfinge, está localizada no Arizona, nos Estados Unidos. E é uma formação bastante interessante. Aliás, toda a região é bastante interessante no quesito mud fóssil, como podemos ver nessas poucas imagens que estamos observando agora. Evidentemente, talvez não passe de pareidolia, como muitos alegam. Existe também na Noruega, na praia Utakliev, nas ilhas Lofoten, esta formação rochosa, muito interessante, que é chamada de Olho do Dragão. E basicamente o que nós vemos é algo que parece ser um grande olho. Chamo atenção para o Dracorex hogwartsia. O nome até parece Hogwarts. E foi de fato por causa da escola de magia do filme Harry Potter que o paleontólogo Dr. Robert Baker nomeou este dinossauro desta forma. E apesar de lembrar muito a cabeça de um dragão, é assim que esse espécime deveria ser, segundo as representações da paleontologia. A propósito, um estudo científico de 2010 mostrou que os genes humanos entre os anfíbios, o animal que possui mais semelhanças é o sapo, que possui 80% do seu código genético semelhante ao dos seres humanos. Anfíbios e peixes eram representados como divindades na antiga Mesopotâmia. Aqui nós vemos um Apkallu no templo de Nimrod. Um Apkallu era um sábio, um dos anciões que aconselhavam os reis. Eles eram representados utilizando vestimentas que faziam referências aos peixes.
Este aqui aparece carregando uma pequena maleta e uma pinha em suas mãos. Ou quem sabe poderia ser uma representação dos homens peixes retratados na mitologia assíria. Hoje nós vamos ver algumas formações de pedra muito interessantes. O jornal Correspondente da Rússia noticiou em 2019 que na China foi encontrada uma cópia, entre aspas, da esfinge egípcia. Segundo o jornal, uma forma incomum foi criada na rocha pela natureza. A descoberta está localizada nos subúrbios da cidade chinesa de Jinan, e os especialistas afirmam que a inusitada formação se formou ao longo dos milênios de forma 100% natural. Vendo uma coisa dessas, eu sempre me pergunto: que especialistas? E aí, qual é a sua opinião? Formação natural ou alguma outra coisa? Observe a semelhança com a esfinge do Egito. Observe que parte da estrutura parece de fato estar soterrada, e essa parte inferior, de algum modo, parece estar ligada à cabeça dessa esfinge. Aqui vemos a estrutura de frente, e se você observar, aqui vemos o que parece ser um olho, um nariz e uma boca, e algumas formações de pedra cortada, como que em blocos, formando a grande esfinge ou grande estátua. É possível perceber também que a cabeça está quebrada, está partida, conforme vemos aqui, e que uma parte dessa formação encontra-se lançada à direita da face da esfinge. Muito interessante, não é mesmo? E que tal esse incrível mistério deste rosto gigante encontrado na Amazônia? A floresta amazônica cobre boa parte da América do Sul, estendendo-se até o Peru, que faz fronteira com o Brasil. O rosto, chamado de Harakbut, está localizado na reserva comunal Amaracaeri, em uma região peruana que fica ao sul do estado do Acre. Nessa imagem podemos ver o tamanho do enorme rosto, em pedra. Certamente o rosto de Harakbut intriga cientistas. Essa é uma rocha localizada no Vietnã, que assim como nossa esfinge e o rosto foram enviadas pelo inscrito Edrezan, que enviou algumas colaborações bem interessantes. Nós não conseguimos encontrar mais nada até o presente momento a respeito dessa formação do Vietnã, que parece ser uma face de serpente ou face de dragão, similar a outras que já encontramos e já mostramos aqui no canal Além da Nuvem, como essas localizadas na incrível floresta de Fontainebleau, que fica perto do centro de Paris, na França, ou esta formação rochosa do Peru que assemelha-se a uma grande cobra naja. E aí, qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários. Voltando às nossas formações interessantes, que tal essas cabeças de Kizilagak, na província de Mus, na Turquia? Como vocês sabem, não é difícil encontrar formações como essa, em meio às montanhas. Uma delas é esse enorme rosto que já mostramos, cuja localização é Ingapiraca, no Equador. Há quem diga que essas duas formações são pés de gigantes petrificados. O que você acha? Será que essas formações são esculturas, esfinges, formações naturais ou algo mais? Recordando da floresta de Fontainebleau, perto de Paris, que tem alguns répteis gigantes, porém na forma de pedras. E percebemos que a geologia de fato traz muitos mistérios e merece ser observada com um olhar mais atento. Enquanto analisamos essas imagens, podemos nos indagar se houve de fato uma era perdida, uma era dos gigantes, conforme descrito na Bíblia e em todas as mitologias
de todos os povos da terra, que descrevem que seres gigantescos já habitaram sobre a terra. Convém analisarmos as evidências com imparcialidade. Esses fósseis de caracóis pré-históricos nos ajudam a entender que a petrificação é algo constante no processo de fossilização. Por exemplo, a recristalização, que consiste na mudança da estrutura cristalina do mineral que constitui a parte dura do organismo. Na carbonificação, durante o processo de fossilização, acontece a perda dos elementos voláteis, os elementos de matéria orgânica, restando apenas uma camada de carbono. Por fim, há uma substituição, onde a substância original é substituída por outra. Por isso é comum vermos fósseis de animais antigos totalmente petrificados, o que nos leva a questionar se algumas dessas formações rochosas com formas animais não poderiam ser fósseis ainda mais antigos do que aqueles que vimos. Não é de hoje que essas formações misteriosas têm chamado a atenção pelo mundo, como essas rochas do Missouri, nos Estados Unidos, que parece ter o aspecto de um dedo com uma unha, porém um dedo gigantesco, evidentemente. Esta outra montanha eu não tenho localização exata, mas ao que consta, segundo nossas pesquisas, ela fica na Bulgária, e ela tem o que parece ser uma face, que se destaca em meio ao enorme paredão rochoso. Entre templos milenares e montanhas consideradas sagradas, o Tibete, com certeza, é um dos locais que guarda mais segredos em toda a Terra. Parece ser, de fato, o local onde antigos deuses guerrearam entre si. Observe essas estruturas em Dongkar e Piyang, no Tibete, território hoje dominado pela China, não muito longe do sagrado Monte Kailash, que é considerado divino tanto para os budistas quanto para os hindus, e que a China instalou bases militares para o lançamento de mísseis neste local e tornou o monte proibido de ser escalado. Fato curioso, uma vez que russos já denunciaram o local como sendo um complexo de antigas pirâmides. Já estes complexos de cidades nas montanhas de Dongkar e Piyang tratam-se de um gigantesco complexo de grutas em cujas cavernas existem muitos afrescos budistas. Esses locais foram inaugurados para visitação apenas na década de 80 do século XX, quando essas cavernas coloridas se abriram devido ao colapso das paredes de areia. Os pastores locais foram os primeiros a encontrar esse depósito e tudo o que havia de valor foi saqueado do local, restando apenas os afrescos nas paredes. Somente depois de um tempo a descoberta se tornou conhecida do estado e atualmente as grutas são guardadas para arqueólogos, historiadores e outros cientistas que recebem as devidas autorizações para realizar seus trabalhos de pesquisa poderem atuar ali. As cavernas são tão altas que só podem ser alcançadas por escadas. Já Piyang, que é ainda maior que Dongkar, possui muitas cavernas que foram destruídas há muito tempo, e muitas delas estão ainda trancadas, com as passagens bloqueadas. Com certeza, este local guarda segredos de uma outra era da humanidade, de civilizações perdidas e batalhas milenares, relatadas apenas nos épicos sânscrito, incluindo o Mahabharata e outras literaturas da cultura védica. Um agradecimento especial para o Fábio, aluno do Instituto Licência, que nos enviou esse conteúdo desse incrível local quase esquecido do antigo Tibete. Essa incrível estrutura, chamada de Favo de Mel, fica em Belogradic, na Bulgária, e ela chama atenção por vários motivos. Por essa formação porosa, cheia de pequenos furos, um aspecto de queimado e derretido, e também um aspecto que lembra
uma mão com vários dedos ou vários jatos de uma substância extremamente quente que passou derretendo de cima para baixo, formando diversas linhas, uma ao lado da outra. E aí, o que você acha desse local? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Observe agora a imagem completa. Assim, Belogradic é conhecida pela grande fortaleza que existe no local. Não falo dessa estrutura medieval, mas a de trás, que com certeza nos dá a ideia do que seria uma fortaleza de uma era pré-diluviana. Essas imensas rochas que elevam-se em direção ao céu realmente nos impressionam. Não é à toa que esse local foi escolhido para gravar a Batalha do Dragão da série Game of Thrones. O local não possui apenas formações rochosas fascinantes como essa que estamos vendo aqui, mas também uma mitologia própria, muito interessante, que remete aos antigos répteis voadores, aquela criatura fascinante que tanto mexeu com o imaginário medieval, os dragões. No início do século XX, o escritor, historiador e etnógrafo Publio Hurtado Pérez, em sua obra Supersticiones Extremeñas, recolheu uma lenda sobre um dragão conhecido como El Drago. A lenda está associada a esta pedra, que segundo os locais tem algumas formações interessantes. Dentre elas, o olho do drago, a cabeça do leão. Esta outra é a face do leão, que possui um vão na parte inferior como se o leão estivesse abrindo a boca. Veja se você também consegue perceber este formato. Bastante interessante, não é? Bom, segundo a lenda local, não era um dragão comum. Tratava-se de um gigante monstruoso, que tinha a cabeça e os braços de um homem, mas o resto do corpo assemelhava-se a um dragão, e esta é a pedra do suposto dragão. Segundo os mitos extremenhos, esta pedra mostra o formato exato de como era este ser. É claro que isso tudo remete ao imaginário fantástico medieval, porém é interessante que a maior parte das pedras desse local são batizadas com nomes como o rosto do leão, a face do leão, o rosto do dragão, o corpo do dragão, o olho do dragão, enfim. Esse aqui, diga-se de passagem, é o arco do dragão. E esse daqui, elevando-se da terra em direção ao céu, é conhecido como o chifre do dragão. Também é chamada de Peña del Drago ou Rocha do Dragão. À direita na imagem podemos ver algumas pinturas rupestres, que se olharmos melhor com um zoom e um pouco mais de brilho e contraste, vamos ver um ser com chifres e um outro ser que parece realmente um monstro, com uma cabeça antropomórfica que lembra uma cabeça humana. Mas o que diz a lenda sobre o dragão monstruoso? As lendas locais dizem que quando ele tinha fome, berrava tão alto que se ouvia a 2 léguas ao redor e assustava os habitantes da região, que para acalmá-lo traziam uma vaca ou vários carneiros, que o monstro matava e depois comia cru. A refeição não durava mais do que um dia, e no dia seguinte se repetiam os berros e as oferendas. Essa voracidade acabou com a pecuária da região, que então começava a se desenvolver. E não tendo gado para devorar, atacou e devorou os habitantes da Alta Extremadura, a região de onde vem essa lenda, essa das imagens que estamos vendo. Quando terminou, desceu à província de Badajoz e fez o mesmo. Então ele despovoou a Andaluzia, essa região ao sul da Península Ibérica. É nessa região que fica o Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha do Marrocos, de norte a sul, e o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico, de leste a oeste. E finalmente, sempre em busca de comida, foi para a África, de onde não voltou. Mas algumas versões da lenda, compiladas posteriormente, indicam que o dragão carnívoro, depois de passar um tempo desolando as terras africanas, voltou a essas partes de Extremadura, onde morreu de fome, sem conseguir levar quase nada à boca. Segundo o mito, suas dimensões eram tais que as vigas de prensagem de todas as prensas da região eram feitas dos seus ossos.
Ainda na província de Cáceres, na Espanha, descendo ao sul de Serra de Gata para Malpartida de Cáceres, temos algumas formações muito interessantes, a apenas 109 quilômetros desse local. Estamos falando do monumento natural Los Barruecos, em Malpartida de Cáceres. Aqui você pode ver no mapa exatamente onde fica. As formações rochosas são muito interessantes e parece que alguma coisa realmente aconteceu nesse local, derretendo algumas rochas e deixando esse aspecto que nós podemos ver nessa imagem. Esta outra rocha tem um formato bastante peculiar. Observe. Observe esta linha cortando a imagem. São ruínas de uma antiga muralha. Observe a parte inferior dessas duas rochas, a maior à esquerda e a outra de formato mais semicircular, à direita. Parece que algo derreteu essas pedras. Será que tem mais rochas soterradas sob este campo? Observe o formato de algumas delas, mais pontiagudas. E essa outra, bastante interessante, que tem essa espécie de furo na parte superior, cujo formato não dá para distinguir muito bem, mas parece que não é natural. Aqui mais uma rocha interessante de Malpartida del Cáceres. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se estiver gostando e também se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, ativando o sininho para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Há também um mistério sobre o despovoamento da população de Malpartida, que no passado desapareceu. Existem algumas imagens muito interessantes sobre este local que eu vou deixar passando, enquanto relato o que teria, segundo as lendas, acontecido com a população deste local. Desconhece-se a causa de sua destruição, apenas se ouviu dizer que foi um vento muito forte que veio no dia de San Jerônimo. Outros relatos falam ainda de uma praga devastadora de insetos, também atribuída ao despovoamento de Malpartida. No entanto, não faltam opiniões que tornam o fim de Malpartida devido a um acidente meteorológico, aspecto já documentado nos últimos anos do século XVIII. O que se sabe é que, após o ocorrido, os habitantes que sobreviveram procuraram acomodação a uma distância de 3 quilômetros, dando origem a uma nova cidade, que seria batizada como Villanueva de la Sierra. E o que restou foi apenas o monumento natural Los Barruecos, com paisagens exuberantes, uma belíssima natureza e um destino certo para quem quer fazer uma viagem diferente entre essas rochas enigmáticas. Assim, e esse é o local que foi utilizado pela produção de Game of Thrones para gravar a cena da Batalha do Dragão. Não sei dizer o motivo, mas por alguma razão, a província de Cáceres tem sido escolhida para se gravar cenas envolvendo dragões, tanto em Game of Thrones quanto em sua sequência, House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que na verdade é uma prequela, uma produção que narra aquilo que aconteceu antes de Game of Thrones. As imensas florestas ao redor do mundo costumam guardar alguns segredos e também alguns mistérios, como por exemplo, essa formação de rocha, que se assemelha muito a um gorila, só que de pedra, em meio à floresta. Nosso destino, Hinh San Warn, no extremo nordeste da Tailândia, a Rocha das Três Baleias, simplesmente porque as rochas realmente se assemelham a 3 baleias nadando no mar, quando você usa um drone para capturar a vista aérea do local. O tamanho e a forma da rocha são incríveis. Os geólogos acreditam que essa formação rochosa tem 75 milhões de anos. E diferente dos geólogos que acreditam ser uma formação natural, há quem acredite se tratar de uma família de baleias cachalote petrificadas, como essa que estamos vendo aqui. Antigo Egito, a criação do mundo e a cosmologia. É certo que o país das grandes pirâmides no deserto aguça nossa imaginação para desvendar que grandes mistérios estão por trás daqueles incríveis monumentos,
cujo alinhamento astronômico com a constelação de Órion tornam sua arquitetura ainda mais fantástica. Que povo foi esse que habitou as terras às margens do Nilo e quais conhecimentos perdidos podem ser descobertos? Acredito que a melhor forma de conhecer os mitos de um povo, ou seja, as histórias que descrevem a sua tradição, é começarmos pela sua cosmogonia, a origem do universo e o modelo de cosmologia que os egípcios acreditavam. Os pesquisadores afirmam que haviam algumas diferenças sutis entre as variadas regiões do Egito no que se refere à origem da Terra, mas de modo geral são muito semelhantes, atribuindo a seres realmente colossais, os quais os egípcios chamavam de deuses, toda a criação e origem da Terra. Para se ter uma ideia, o campo magnético, que para os egípcios continha as estrelas, era a divindade Nut. Cabe aqui notar o hieróglifo de Akhet, que parece colocar o mundo em uma cratera. Para os egípcios, a terra, o mar, o sol, o céu e o ar eram divindades, e foram assim retratados. Mas um estudo mais atento, se comparado às descobertas recentes sobre árvores gigantes de silício e gigantes petrificados, podem começar a nos trazer algumas respostas, alguma luz a esses conhecimentos perdidos. De fato, gigantes são descritos regularmente em diversos hieróglifos egípcios, sendo que muitos acreditam que o Antigo Egito foi habitado por uma raça de gigantes. As sepulturas encontradas no norte do Egito, que datam de muito antes do início das dinastias dos faraós, tinham entradas estranhamente grandes, bem como os restos humanos encontrados também eram, curiosamente, bem maiores do que o da população nativa, como este dedo mumificado de 38 centímetros, fotografado em 1988 pelo fotógrafo suíço Gregory Sporry, ou esses sarcófagos gigantes encontrados dentro da pirâmide de Djoser, que alguns adeptos da arqueoastronomia chegam a afirmar que as misteriosas tumbas gigantes abrigam alienígenas em estado de hibernação. Voltando à cosmologia egípcia, a Ma'at, que para os egípcios é a ordem fundamental do universo estabelecida na criação do mundo, é que diferencia o mundo do caos que o precedeu e o cerca. Note aqui a coincidência entre o espaço e tempo que constituem uma única dimensão, e também o fato de que antes da criação desse cosmos, desse mundo, havia caos e também há caos fora dele, além dele, ao redor dele. A mitologia egípcia, assim como a greco-romana ou a védica, faz muito uso da personificação. A personificação consiste em atribuir características humanas a elementos naturais não humanos, como o céu, o ar ou os oceanos, como se fizesse referência a seres invisíveis que atuam por trás destes elementos naturais, ou talvez a um único ser. A parte da personificação utilizada, podemos tentar traçar um paralelo entre a simbólica da mitologia e seus muitos signos, que são símbolos com significados, com a natureza tal como podemos percebê-la. O fato é que a cosmogonia egípcia descreve um universo vivo, que trata o início da existência de hierarquias celestes e também das sociedades humanas. Trata de uma época em que talvez as regras que regem o nosso cosmo fossem outras, onde homens e deuses, com D minúsculo, podem ter coexistido. Uma época, digamos, antes de Elohim colocar ordem na Terra. Seres alados e antropomórficos faziam parte desta criação egípcia, cuja aparência sempre fora representada por imagens que mesclavam a figura de homens a animais. Até hoje, um dos maiores segredos do Egito é exatamente como os humanos moveram blocos que pesavam toneladas ao construir as pirâmides. Essas e outras questões nos levaram a questionar a existência de gigantes no Egito Antigo. Mas existe realmente alguma evidência conclusiva para provar essas alegações extraordinárias? E o que dizer então da teoria da correlação de Órion, que afirma que há uma relação entre a posição das pirâmides do Egito com as estrelas do cinturão de Órion, as principais da constelação, e ainda misteriosos cortes no granito e hieróglifos, que parecem falar de uma antiga civilização com tecnologia avançada. Egito, Órion e os construtores das pirâmides, aqui no Além da Nuvem.
O Akbar al-Zaman, também conhecido como o Livro das Maravilhas, escrito em cerca de 900 a 1100 d.C., é uma compilação árabe do folclore medieval sobre o Egito e o mundo de antes do Grande Dilúvio. O livro alega que o povo de Ad era gigante. Então, o gigante Shaddad, segundo o livro, teria construído os monumentos de Dashur com as pedras que foram esculpidas no tempo do seu pai. Antes disso, o gigante Harjit havia começado sua construção. Mais tarde, Koftarim, outro gigante, colocou segredos nas pirâmides de Dashur e de outras pirâmides, para imitar o que havia sido feito antigamente. E ele fundou também a cidade de Dendera. Dashur consiste na pirâmide vermelha e na pirâmide curvada, construída durante o reinado do faraó Sneferu, que segundo os egiptólogos viveu entre 2613 e 2589 a.C. Dendera é repleta de pilares altamente decorados dedicados à deusa Hathor. Aqui na paleta de Namer, acredita-se que esta mulher no topo, que tem chifres, face de mulher e orelha de vaca, possa ser uma representação da deusa egípcia Hathor, que era mãe ou consorte de Horus e de Ra, o deus do sol egípcio. O texto do Akbar al-Zaman também menciona que a cidade de Mênfis foi construída por um grupo de gigantes que viveram após o grande dilúvio e serviram ao rei Mizraim. Mizraim, aliás, é o nome hebreu para a terra do Egito. E essas regiões relatadas costumam ter grandes estátuas dos antigos deuses egípcios, retratados em tamanho gigante. Desenhos em papiro e hieróglifos nas paredes, muito bem detalhados, também costumam mostrar gigantes construindo monumentos, trabalhando, carregando plantações, pedras, homens e mulheres gigantes que aparecem convivendo com servos que são de menor tamanho, menor estatura. Aqui você pode ver mulheres normais e mulheres gigantes, guerreiros mais fortes carregando outros menores pela cabeça. A paleta Namer, que mostra o rei gigante derrotando seus inimigos em 3100 a.C. E ao lado algumas criaturas mitológicas com pescoços longos também. E há quem pense que fazer pirâmides é um processo fácil, apenas empilhar pedras umas sobre as outras. Nada, no entanto, poderia estar mais distante da verdade. Sabe-se que no ano 832 d.C., toda a pirâmide ainda estava coberta com enormes pedras de revestimento, como essas que estamos vendo aqui. Quando Al-Mamun viajou para o Egito e foi o primeiro escavador da Grande Pirâmide, numa época em que estava completamente envolta em blocos de calcário branco. A magnificência desses monumentos era ainda mais impressionante, e ainda hoje nós podemos ter ideia da complexidade e da alta tecnologia empregada na arquitetura destes grandiosos monumentos e dos templos que cercam as pirâmides. Observe a precisão e detalhe dos cortes e perfurações em granito que aqueles antigos povos eram capazes de fazer. É por isso que muitos especialistas aventuram-se a publicar livros defendendo que os antigos construtores das pirâmides detinham tecnologias desconhecidas para a nossa história oficial, possivelmente até mesmo máquinas e tecnologias muito avançadas que se perderam após algum grande cataclisma, como um dilúvio, e depois tudo isso foi apagado pelo tempo e soterrado pelas areias do deserto. O que vemos hoje são apenas ruínas impressionantes, mas ainda ruínas de um passado que pode ser ainda mais incrível do que aquilo que hoje podemos observar. Profissionais de engenharia e arquitetura maravilham-se com a incrível capacidade dos antigos egípcios, que entre tantos incríveis feitos,
produziam monumentos e um nível de acabamento que hoje só é possível com as melhores máquinas da indústria da construção civil. Mas será que existem evidências de que de fato teriam sido gigantes os verdadeiros construtores das pirâmides? Já foram encontrados alguns sarcófagos de tamanho, no mínimo, duvidoso, para se abrigar pessoas de tamanho convencional, conforme você pode ver nessas imagens. O autor Fred Silva, que tem diversos livros sobre Egito Antigo publicados, descobriu uma descrição tentadora desses gigantes nos textos do Templo de Edfu. Diz o seguinte: o conselho aos iniciados no Templo de Edfu oferece um vislumbre de como os deuses construtores podem ter se parecido, uma vez que os iniciados foram instruídos a levantar-se com os Ahau, que significa deuses que se levantam, que mediam 9 côvados de altura, ou seja, aproximadamente 15 pés ou 4,6 metros de altura. E como se não bastasse, os antigos construtores das pirâmides parecem tê-las alinhado com o cinturão de Órion, as 3 principais estrelas desta importantíssima constelação. Bom, essa história de que há uma relação entre o cinturão de Órion e as pirâmides do Egito começou na década de 80, quando um pesquisador chamado Robert Bauval surgiu com uma sugestão que desde então se enterrou nas mentes do público. Ele apontou que existem semelhanças entre o layout das 3 pirâmides do complexo de Gizé e a separação relativa entre as 3 estrelas do cinturão de Órion na constelação de Órion. A ideia se tornou popular no best-seller no New York Times de 1995, com o livro The Orion Mystery, ou O Mistério de Órion, que expandiu a noção de que as pirâmides foram criadas para servir como uma porta de entrada para as estrelas. Sua ideia ficou conhecida então como a teoria da correlação de Órion. Hoje, ela é considerada uma ideia marginal pela arqueologia, pois muitos egiptólogos afirmam que não há uma evidência física para provar uma correlação intencional. Além disso, eles alegam que não há nada nos textos antigos egípcios indicando que as pirâmides foram intencionalmente projetadas dessa maneira. E de qualquer maneira, também ainda não há uma explicação racional e plausível para esses hieróglifos, que aparentam demonstrar um helicóptero, um tanque de guerra, um submarino e uma espécie de planador ou aeronave. E aí, qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem se ainda não estiver inscrito e ativar o sino para você ser notificado a cada vez que lançarmos um novo vídeo aqui no canal Além da Nuvem. Preste muita atenção nesse vídeo. Em um deserto, na cidade de Arad, Israel, escavações estavam planejando um novo bairro. Isso está acontecendo agora, enquanto você está vendo esse vídeo. Eu recebi essas filmagens há poucos dias atrás de um inscrito do canal Além da Nuvem. Ele foi presencialmente até o local e filmou este incrível achado. Essas pedras que têm o formato de discos voadores. E o que chama atenção é o fato de que não se trata de uma escavação arqueológica, mas de uma grande obra, como se o governo não se importasse em divulgar, em tornar público essa incrível descoberta. Segundo nosso colaborador, são muitas as pedras achadas, e é um achado bastante comum. São dezenas, talvez centenas, de vários tamanhos diferentes, porém todas elas com esse formato misterioso, que lembra muito um disco voador. Nosso colaborador informou que um bairro está sendo construído nesse local, por isso a obra. E enquanto as máquinas vão trabalhando e vão escavando, elas vão encontrando essas formações e simplesmente tiram da terra. E como se fosse um achado sem a menor importância,
elas são deixadas lá. A imprensa não é notificada. Você não fica sabendo. Nós não ficamos sabendo. Simplesmente, elas vão sendo largadas lá e provavelmente depois destruídas. Mas hoje, vamos investigar esse mistério. Os discos de Arad. Aqui, no Além da Nuvem. Ainda que o mundo esteja nessa loucura, guerras, rumores de guerras, disputas políticas, o nosso trabalho não pode parar. E hoje, especificamente, eu quero mostrar esse achado de um inscrito nosso, a quem eu vou preservar o nome, inicialmente, e sua identidade. Mas eu quero trazê-lo em uma live aqui, nós estamos organizando isso. Futuramente ele deve fazer uma inserção, uma participação em uma live para vir falar desse mesmo achado aqui, e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Porque existem muitos mistérios nessas pedras, conforme você pode ver aqui. E é um local sem vegetação, um local desértico. Eu vou trazer algumas teorias, algumas possibilidades, e eu vou pedir para que você deixe sua opinião nos comentários também, uma vez que trata-se de um achado inédito, que não foi noticiado, e é óbvio que esse achado merece um estudo arqueológico sério e merece ser noticiado. Simplesmente é uma obra que está ocorrendo nesse local de modo a cobri-lo, literalmente cobri-lo, com um novo bairro que está sendo construído em Israel. Nosso colaborador, por enquanto, vai permanecer anônimo, porque ele me disse que existem forças muito obscuras nesse local, segundo moradores da região que ele conversou e perguntou a respeito, disseram que existem coisas muito estranhas de fato. E também que os beduínos que vivem no local acreditam que essas pedras têm relação com forças obscuras e eles têm medo de chegar perto. Os moradores do deserto, ali, não chegam perto dessas pedras. Aqui nessa filmagem nós podemos ver as máquinas trabalhando e algumas dessas pedras removidas diante dessas máquinas. O local é a cidade de Arad, em Israel, que fica a leste de Berseba e ao sul de Hebrom e Jerusalém, conforme você pode ver aqui no mapa. Aqui nessa foto de uma vista aérea de Arad, nós podemos ver que de fato a cidade fica em meio ao deserto. É uma cidade que tem, segundo a Wikipedia, 26 mil habitantes e é povoada principalmente por judeus ashkenazim, sefarditas, hebreus negros e beduínos. Lembrando um detalhe bem curioso que o nosso colaborador lá de Israel mencionou. Segundo ele, os beduínos que vivem no deserto não gostam de chegar perto dessas pedras. Ele se informou na região e as pessoas falaram, as pessoas que moram lá. Existe uma superstição em torno dessas pedras e aqueles que vivem no deserto têm medo de chegar perto, pois dizem que tem forças obscuras perto dessas pedras. Ele próprio disse que estava recolhendo algumas dessas pedras. Ele me pediu para não compartilhar o áudio, porque tem forças que têm interesse nesse local. Ele se informou e disseram isso para ele. Então ele me pediu para não compartilhar, mas no áudio que ele me mandou, ele diz claramente que parece que essas pedras elas foram expostas a altas temperaturas, como uma explosão nuclear, em algum momento. E que o interior delas tem algumas partidas, né? São pedras de vários tamanhos, desde pedras pequenas a pedras grandes, como essas que nós vemos nos vídeos. E segundo ele, o interior delas é vitrificado, como se tivesse realmente sido exposta a uma altíssima temperatura em um espaço muito curto de tempo, como instantaneamente, como uma explosão nuclear ou uma exposição por plasma. E o local também é completamente desértico, o que levanta uma hipótese que já foi discutida muitas vezes por arqueólogos e que é descrita em algumas mitologias do passado, de que uma grande guerra já ocorreu naquela região, envolvendo forças com tecnologias muito avançadas. E se você parar para pensar, realmente parece uma terra que foi arrasada, completamente desertificada.
Observe a aridez do solo em meio a essas pedras misteriosas. Você vai passando o olho, vai filmando e você vai encontrando essas formações um tanto quanto inexplicáveis. Lembrando que essa é uma matéria inédita aqui no Além da Nuvem. O próprio autor das filmagens que me enviou disse que as pessoas do local dizem que parece haver um acobertamento deste fato por parte das autoridades. Se você está achando esse assunto muito interessante, não esquece de deixar o seu like no vídeo, a sua opinião nos comentários. Verifique se você ainda está inscrito no canal Além da Nuvem. E se não estiver, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativando o sino para você ser notificado a cada vez que lançarmos um novo vídeo aqui no Além da Nuvem. Porque aqui a verdade importa. Então eu fui verificar se existia algum outro local no mundo com formações iguais ou parecidas com essa. Porque você olhando, é uma formação que se assemelha muito a um chapéu, a um disco voador, enfim. E para minha surpresa, eu encontrei um local com formações um tanto quanto parecidas com essas que estamos vendo agora. O objeto com a formação parecida, não igual, mas parecida, foi encontrado por uma empresa de mineração de carvão na Rússia e ganhou atenção em alguns sites de ufologia, devido ao seu formato parecido com um disco voador. Mas é claro, quando vamos ver a explicação, lemos que os cientistas não veem nada de místico nesses discos de pedra. Eles acreditam que as formas surgiram como resultado do processo natural de erosão. É mole? No entanto, os ufólogos acreditam que tudo é muito mais complexo. E você? O que tem a dizer a respeito? Deixa sua opinião aí nos comentários. Aqui finalizamos com algumas fotografias que foram enviadas pelo nosso colaborador que esteve na região, junto com seu filho, fotografando essas incríveis formações rochosas, que são, com toda certeza, um grande mistério. Especialmente pelo fato de que ninguém, nenhuma emissora, comentou isso na TV e nos jornais. Não é curioso? O esqueleto de uma mulher que pensavam ser uma vampira foi encontrado durante uma escavação arqueológica na Polônia. Pesquisadores da Universidade Nicolás Copérnicos de Torum descobriram o corpo enterrado com uma foice em volta ao pescoço para impedir que ela voltasse à vida, como acreditavam os aldeões. O esqueleto tinha ainda um cadeado no dedão do pé esquerdo. O crânio estava envolto em um gorro de seda, de um tipo muito raro, o que indicava se tratar de uma mulher muito rica. Um dos dentes chamava atenção por sua protuberância. Ainda não se sabe quando o corpo foi enterrado, mas ele tem algumas centenas de anos. Pessoas que a população acreditava que eram vampiros ou bruxas, por exemplo, eram temidas, mesmo após a morte. Em alguns casos, colocavam um tijolo na boca das pessoas que acreditavam ser vampiros, para impedir que elas voltassem a atacar suas vítimas após a morte. Em uma ilha em algum lugar entre a Índia e Sumatra, Ibn Battuta, um estudioso e explorador muçulmano do século XIV, encontrou um povo com boca de cachorro que ele descreveu da seguinte forma: 15 dias após deixar Sunariduan, chegamos ao país dos Baranhakar, cujas bocas são como as dos cães. Essa tribo é uma ralé, que não professa nem a religião dos hindus, nem qualquer outra. Eles vivem em cabanas de junco, cobertas de capim à beira-mar, e têm abundantes bananeiras, arecas e bételes. Seus homens têm o formato de nós, exceto que suas bocas têm o formato de cães. Este não é o caso de suas mulheres, no entanto, que são dotadas de uma beleza incomparável. Seus homens também vão despidos, nem mesmo escondendo sua nudez, exceto ocasionalmente por uma bolsa ornamental de juncos suspensa em sua cintura. As mulheres usam aventais de folhas de árvores. Com eles residem vários muçulmanos de Bengala e Sumatra, que ocupam um bairro separado. Os nativos fazem todo o seu tráfico com os mercadores da praia e trazem-lhes água em elefantes,
porque a água está a alguma distância da costa, e eles não deixam os mercadores irem tirar para si, temendo pelas suas mulheres, porque avançam para homens bem formados. Os elefantes são numerosos em suas terras, mas ninguém pode se desfazer deles, exceto o sultão, de quem são comprados em troca de tecidos. A respeito dos cinocéfalos, como eram chamados os homens com cabeça de cachorro, também podemos lembrar da divindade egípcia Anubis, considerado o deus da morte na mitologia dos antigos egípcios, e ainda o santo cristão São Cristóvão, ou Saint Christopher, muitas vezes retratado desta forma. Também temos essas esculturas de pedra na Catedral de Vézelay, que fica na comuna francesa de Borgonha. Cinocéfalos foram amplamente esculpidos, retratados e relatados no período medieval. O Sri Lanka tem uma incrível montanha chamada Danigala. Caracteriza-se por sua forma estranha. Possui o topo completamente plano, lembrando um tronco de árvore cerrado por uma enorme serra. A montanha Danigala é conhecida dos antigos épicos indianos. Nos escritos védicos, ela aparece como um aeródromo ou um espaçoporto de Ravana, o rei dos demônios, segundo a mitologia hindu. Foi exatamente nessa montanha que suas máquinas voadoras foram descritas como estando localizadas. Vale mencionar também que os habitantes locais chamam essa montanha de a Montanha Alienígena, e existem algumas publicações muito interessantes a respeito dela. Em 2020 foram revelados novos petróglifos do período Neolítico nas cavernas da Montanha Alienígena. Estima-se que estes sejam datados de 5 a 6 mil anos antes de Cristo. Estes petróglifos estavam no interior das cavernas desta misteriosa montanha, sendo que os maiores conjuntos de inscrições antigas possuíam 7,5 metros de comprimento por 5 metros de altura, e os pesquisadores que o descobriram acreditam se tratar de um antigo código de contagem astronômica perdido. O fato é que a montanha misteriosa de Danigala continua sendo um dos maiores enigmas da Ásia, e revelar os seus mistérios pode ajudar a trazer novas compreensões sobre a história oculta da humanidade. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Verifique se está inscrito no canal Além da Nuvem, e se não estiver, aproveite para se inscrever agora, ativando o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Lembre-se de seguir-nos também no Instagram, tem postagens muito interessantes lá todos os dias, Além da Nuvem _canal. E agora vamos para o nosso próximo mistério. Os incríveis obeliscos de Aksum, na Etiópia. O incrível é que essas estruturas parecem imitar os prédios de apartamentos modernos, com janelas representadas e até mesmo portas com ferrolhos. E o incrível é que foram esculpidos em granito duro, em monólitos, ou seja, pedras de um só bloco que chegavam a pesar 160 toneladas e que foram retiradas de uma distância a muitos quilômetros dali. Pesquisadores acreditam que as estruturas foram construídas durante o século IV depois de Cristo por aqueles que viveram durante o reino de Aksum, que em sua época foi um dos reinos mais poderosos da Terra. Mas tudo referente à construção e datação desses grandes monumentos são meramente especulativos, e diversos pesquisadores acreditam que as estruturas são muito mais antigas. O falecido arqueólogo Stuart Monroe Hay escreveu uma descrição fascinante dos obeliscos de Aksum, abre aspas, sem dúvida, os restos mais impressionantes de Aksum são os túmulos reais e seus marcadores fabulosos, as estelas ou obeliscos. Mesmo os exemplos mais simples são impressionantes, cortados de granito local duro, mas verdadeiramente impressionante é uma série de 6 exemplos esculpidos. Estes parecem retratar os palácios dos governantes mortos. Seus túmulos estavam embaixo e tivemos a sorte de ser os descobridores deste mundo subterrâneo. As estelas, ou assim podemos conjecturar, eram as escadas para o céu para os reis de Aksum,
Na base estão placas de granito com taças de vinho esculpidas para oferendas ao espírito do falecido. A maior estela está certamente entre as maiores pedras isoladas, já extraídas pelo trabalho humano. Debaixo desse campo de estelas há uma série extraordinária de túmulos, o labirinto subterrâneo que começamos a explorar e limpar em 1973 e 74. O mistério das águias de pedra, essas incríveis formações rochosas encontradas ao redor do mundo que têm literalmente o formato de uma águia. Essa que você está vendo está em Sabalan, no Azerbaijão, e fica no pico de uma montanha que já teve atividade vulcânica. Será que estamos olhando para uma águia gigante que foi petrificada, assim como aconteceu com os corpos encontrados perto do vulcão Vesúvio, da antiga Pompeia? As semelhanças com uma águia realmente impressionam. E essa não é a única. Temos também esse exemplo de Warner Springs, na Califórnia. Essa outra nós não sabemos onde fica, mas é possível ver duas fotos, pelo menos, do mesmo lugar, o que parece ser uma evidência de que não estamos falando de um fake. Se você sabe onde fica esse local, deixe a resposta aí nos comentários. Nós vamos ver 10 pedras ou rochas antigas que parecem ter sido esculpidas por uma tecnologia muito superior. Você sabia que a Bolívia possui a maior copa do mundo? Ela fica no município de Atocha, no sul da província de Chichas, e é considerada a Copa do Mundo de Falsuri, uma incrível formação rochosa que se tornou a maior atração turística da cidade. E é considerada uma formação natural. Logicamente que nem todos acreditam nisso, mas o que se sabe é que ela é um mistério até mesmo para os bolivianos, que não sabem explicar a origem do fenômeno. Apenas o que todos conseguimos ver é que ela se assemelha muito à famosa Copa do Mundo. Por isso ela ganhou esse nome, a Copa do Mundo de Falsuri. E ela também se assemelha muito com essa formação que podemos ver neste edifício na Rússia, conforme conseguimos ver nesta imagem. E o sítio onde se encontra a Copa do Mundo de Falsuri possui outras formações bastante interessantes que podem ser observadas no mesmo local, como por exemplo, essa formação que se assemelha muito a uma águia, e essa outra que parece um ovo sobre um suporte. E eu nem preciso dizer que quando a versão oficial diz que são todas formações naturais, é óbvio, há controvérsias. Vamos em frente. Quando falamos em formações antigas, algumas realmente parecem ter sido cortadas com uma super ferramenta, tamanha a precisão do corte. Na Arábia Saudita, a 220 quilômetros da cidade de Tabuk, na província de Tayama, existe uma pedra chamada Al-Nasla, que é, digamos assim, bastante única. Ela foi descoberta por Charles Hoover em 1883. O que surpreende é a precisão com que a pedra é cortada ao meio. Ao mesmo tempo, também é importante notar que as duas metades da pedra repousam sobre o que parecem ser pedestais muito menores que o volume de suas partes superiores e permanecem em equilíbrio por um longo tempo. Certamente, um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia costarriquenha foi descoberto no Delta Diques, da Costa Rica. Desde a década de 1930, centenas de bolas de pedra foram documentadas, variando em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Algumas chegam a pesar 16 toneladas. Quase todas são feitas de granodiorito, uma pedra dura e ígnea que descasca como uma cebola quando exposta às mudanças de temperatura. Esses objetos são esculturas monolíticas feitas por mãos humanas. Pelo menos é o que acreditam os cientistas. Já foram encontradas mais de 300 esferas no país. No entanto, podem haver muitas mais, escondidas para sempre nas florestas míticas do sul do Pacífico. O que você acha disso?
Você acredita na versão oficial de que elas foram talhadas à mão? Deixe a sua opinião nos comentários. A Turquia é o lar de muitos locais misteriosos e megalíticos, mas também é o lar de um local antigo e muito menos conhecido, o impressionante e misterioso Kapilikaya, localizado a cerca de 27 quilômetros ao norte da cidade de Çorum e escondida dentro de um afloramento montanhoso. Essa estrutura antiga e impressionante, conhecida como Tumba de Kapilikaya, acredita-se que seja uma tumba do período helenístico, que dataria aproximadamente de mais de 200 anos antes de Cristo. A estrutura é realmente impressionante e muitos se questionam como ela pode ter sido feita naqueles tempos. Você já deve ter visto grandes cidades antigas em meio às montanhas, como por exemplo Machu Picchu, no Peru. Mas você sabia que antigamente as maquetes destas cidades eram reproduzidas nas pedras? O monólito de Sayhuite é realmente uma joia escondida do antigo Peru. É considerado para alguns uma escultura impossível em pedra e uma evidência de tecnologia antiga. Parece um mapa de pedra tridimensional de algum lugar perdido e misterioso, mas o que é esse lugar e onde ele fica, ninguém sabe ao certo. Mas se você tem um palpite de onde possa ser, deixe a sua opinião nos comentários. Algumas cavernas parecem realmente terem sido esculpidas na rocha por alguma civilização antiga. E esse é exatamente o caso das cavernas de Barabar, na Índia, que são as mais antigas cavernas escavadas daquela região e datam de aproximadamente 320 a 180 a.C. E o que chama a atenção é que foram esculpidas perfeitamente em uma enorme rocha de granito extremamente dura. A riqueza dos detalhes realmente impressiona. As pedras parecem terem sido cortadas a laser e polidas com alguma tecnologia que no momento só podemos especular. Muitas cavernas espalhadas pelo mundo contêm mistérios que intrigam a civilização atual. Mas, se tratando de engenharia, as casas e cavernas construídas em montanhas escavadas continuam a despertar a curiosidade até dos melhores engenheiros. As cavernas de Barabar impressionam pela sua qualidade de polimento e acústica, com as paredes adquirindo uma textura semelhante ao vidro, comparam os especialistas. E vale notar que as pedras duríssimas de granito do lado de fora são bastante ásperas e pedras brutas. Por sugestão dos inscritos, na semana passada nós fomos a Cabaceiras, na Paraíba, conhecer o incrível monumento chamado Sacas de Lã, que parece ser uma enorme muralha ou construção formada de blocos megalíticos enormes e que os geólogos afirmam se tratar de uma formação natural provocada pela erosão dos rios, o que obviamente leva a controvérsias. E hoje nós vamos conhecer a Pedra do Navio, localizada na cidade de Bom Jardim, no Pernambuco. Também uma sugestão dos inscritos aqui do canal Além da Nuvem. A Pedra do Navio ganhou esse nome por se assemelhar a um navio em sua aparência. E apesar de ser uma formação rochosa, ela possui alguns cortes muito interessantes que realmente levam a se pensar que tipo de tecnologia pode ter construído este monumento natural, que é considerado um patrimônio histórico da cidade. Na minha humilde opinião, formação natural está fora de cogitação. E você, o que acha? Uma formação natural ou uma construção de um passado resetado? Comenta aí. Nosso próximo monumento também se chama Pedra do Navio e olha só, também está no estado do Pernambuco.
Uma lenda local diz que holandeses haviam escondido um tesouro embaixo dessa pedra e dinamitaram, levando a essa formação atual. Localizamos este artigo escrito por estudantes de Geografia do Pernambuco, que contém a informação a respeito do tesouro dos holandeses que levou a pedra a ser dinamitada, e também menciona pinturas rupestres no local que datam de aproximadamente 6.000 anos e que os moradores dizem ter medo e aversão a essas pinturas, pois acreditam se tratar de algo maléfico. Então, o estado do Pernambuco possui duas estruturas de pedra chamadas Pedra do Navio. A Porta do Leão é o nome moderno e popular da entrada principal do que foi a cidadela da Idade do Bronze de Micenas, no sul da Grécia. O portão foi escavado e restaurado pelo arqueólogo grego Kyriakos Pitakis, o primeiro a escavar Micenas, ainda no ano de 1841. E nossa última pedra misteriosa é, na verdade, um mar de pedras, chamado de Felsenmeer, que significa mar de pedras, e está localizado na Alemanha. Evidentemente, de todas as pedras encontradas, essa é a que chama mais a nossa atenção, pois a versão oficial insiste em dizer que estas colunas, mar de pedras, são, na verdade, formações naturais. Esta, por exemplo, chama-se a coluna romana, e essa outra, o altar de pedra da era romana. E aí, você arriscaria dizer que são formações naturais? Bom, concorda comigo esse perfil aqui, que diz que são sinais óbvios da antiga usina de tecnologia. Nem todos, obviamente, acreditam que são formações naturais, especialmente por conta dessas que estamos vendo aqui. O Mar de Pedras da Alemanha. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.